Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre rejeição. Tem alguém aqui que já foi rejeitado alguma vez? Quem nunca, né? Tem muito. E assim, gente, a rejeição acontece através de uma sementinha que muitas das vezes é plantada na nossa infância. Boa noite, né? Poucas atitudes, sabe? E que vai crescendo essa sementinha e começa a dar fruto e vai criando raiz, e essa sementinha se torna uma raiz que dá muitos frutos na fase adulta. Então a gente precisa conhecer um pouco, identificar, para a gente já ir cortando o mal pela raiz. Né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que sofri muito já com rejeição. Hoje, graças a Deus, por ter conhecido o amor de Deus e me sentir amada por Deus, eu não me sinto mais rejeitada. Mas por muito tempo eu me senti. E assim, como eu disse, ela começa como uma semente, né? Então, às vezes, você como criança, lá na escola, os coleguinhas te rejeitam, não quero brincar com você. Ali você já começa a se sentir mal. Outras situações também. Boa noite para quem está chegando. Já comecei, viu? Se quiser abrir as câmeras, fazer pergunta, participar, fiquem à vontade. Eu estou falando aqui que a rejeição, ela começa muitas das vezes como uma sementinha plantada lá na nossa infância. Simples fatos que acontecem na nossa infância que vai crescendo em nós e vai nos tornando frutos prejudiciais na nossa vida como adulto. Né? Então, às vezes, na nossa escola, uma rejeição de um colega, na nossa família, quando você é comparado com outro irmão, quando você é comparado com outras pessoas, né? E aí começa aquela sementinha a fazer efeito dentro de você. E aí também tem aquela questão assim, tem algo errado comigo. Sabe aquele sentimento assim, tem algo errado comigo. E aí, como você chega em um lugar, se sente rejeitado, às vezes alguém, você tá tendo uma reunião, vamos supor, tá tendo uma reunião, uma festa de aniversário, você chega, o ambiente muda, o clima muda, assim, as pessoas param de conversar, aí você fala, né, será que era comigo? Será que estava falando de mim? O que aconteceu? Por que o pessoal mudou? Aí você já começa a fazer vários questionamentos. E aí, nessa vivência sua, você começa a se achar diferente. Uma pessoa diferente das demais, que tem algo errado com você. Nesse pensamento de ter algo errado com você começa a querer ser outra pessoa. Você começa a criar o falso eu. Quando você cria o falso eu, não está certo, com certeza vai ter realmente algo errado, porque começou esse pensamento, né? A gente aprende que o pensamento vira um sentimento vira uma ação e uma ação vira um resultado. Né? Então, tudo que a gente pensa, a gente acaba atraindo e acaba acontecendo mesmo. Então, muitas das vezes, um simples pensamentozinho também pode se tornar uma grande rejeição na sua vida. Então, pequeno sentimento se torna uma rejeição grande, um pequeno pensamento se torna uma rejeição grande. Daniela, mas aconteceu coisas assim comigo na infância, mas isso aí é superado e tudo. Né? Já aconteceu de amigo debochar de mim, de não querer jogar bola comigo, mas isso é normal, isso é coisa de criança. Pode ser e pode não ser. A maioria das vezes a gente vê que isso daí realmente é uma semente e ela começa a crescer. E aí, como que você vê se ela cresceu ou não? Geralmente, quando você se torna mais adulto, você se torna uma pessoa mais insegura. Ou você fica buscando a sua segurança
nas pessoas, em objetos, no carro que você tem, sabe? Você não se sente seguro, fica o tempo todo buscando uma segurança. Então, essa insegurança é raiz de rejeição. Pode olhar que a raiz dessa insegurança está lá na rejeição que você teve. Às vezes, até ontem, eu estava me lembrando, não é que me lembrando, porque por mais que a gente é curado, e a gente é curado pela palavra de Deus e pelo amor de Deus, mas por mais que a gente seja curada, uma vez você se sentiu rejeição, é meio que te persegue. Então você tem que saber identificar essas raízes para você lutar com isso. Igual ontem meu esposo chegou do trabalho e eu fui cumprimentar ele, né? Fui dar um beijinho nele. E aí ele meio que virou assim, mas não é que ele não queria me beijar, me cumprimentar. É porque ele estava chegando do serviço, todo cansado, queria tirar a roupa logo, né? Ficar à vontade. Aí já veio aquela, nossa, mas precisa disso? Precisa se virar assim, tipo assim, né? É aquele incômodo, aquela sensação ruim. E aí eu falei, não, pode sair para lá, rejeição, isso não me pertence, sabe? Por quê? Porque eu tenho clareza de quem eu sou, porque eu sei que ele me ama e eu sei que ele estava chegando, era um momento dele, né? Querer descansar e tudo, tranquilo. Então a gente tem que saber identificar essas raízes da rejeição na nossa vida para a gente saber sair delas, para a gente saber que nem tudo que a gente pensa e que a gente sente é o que realmente acontece, sabe? Igual às vezes você chega lá naquela festa e mudou o clima lá, mudou as pessoas, mas às vezes a pessoa não está nem te vendo. Ou justamente isso, né? Você queria chegar e ser visto, a pessoa te cumprimentar, vir pegar na sua mão, aquela coisa. Mas a pessoa não te viu, às vezes, não percebeu que você tinha chegado, estava intertido com outras coisas. E aí você fica querendo aquela aprovação, aquele cumprimento das pessoas, sabe? Se você não tem isso, você se incomoda. Já passou por isso? Já sentiu alguma vez assim? Não dá para a gente basear a nossa segurança nos nossos cônjuges, nos nossos filhos, nos nossos bens materiais. A única forma da gente ser segura e ter segurança é em Cristo. Então, se você percebe que quando você está mais inseguro, você fica aproximando de alguém, sabe, querendo se estabelecer de novo, sabe, você está se sentindo inseguro, você começa a aproximar das pessoas, você quer estar o tempo todo com o seu cônjuge, você quer estar o tempo todo com o seu filho, para se estabelecer, tirar aquela sensação de insegurança e voltar àquela sensação de segurança que você estava. Então, você observe isso. Por quê? Porque muitas das vezes você está buscando a segurança no lugar errado. Já aconteceu com você? Quem quer falar alguma coisa? Está todo mundo tão calado. E aí, de quem que você depende? Para você se sentir seguro, você depende de quem? Reflete aí, para pensar. Quando aquela indecisão, aquela insegurança bate em você, a quem que você recorre? Quem está digitando? E aí, o que você faz, geralmente, para você se tornar mais confiante quando acontece isso? Você fica esperando alguém te falar alguma palavra? Você fica buscando aproximar e está conversando? O que você faz quando a insegurança bate? Então, uma das principais... Peraí, só um minuto. Aí. Uma das principais características da rejeição na nossa vida adulta é a questão da insegurança.
E outra coisa, a pessoa que é insegura, ela não consegue controlar a vida dela, né? Por quê? Porque ela está o tempo todo tentando agradar alguém. Então, ela não tem segurança, ela está o tempo todo, ai, mas será que fulano vai gostar? Ai, mas se eu fizer isso, o que será que fulano vai dizer? Né? E aí, será que ele não vai querer mais conversar comigo? Será que ele não vai querer mais estar comigo, me procurar? Né? E aí começa aqueles medos. Então, todo medo também, todo tipo de medo, pode olhar que a raiz está lá na rejeição. Muitas das vezes também a gente sente essa rejeição sem nem saber. Mas quando sua mãe estava grávida de você, pode ter sido uma gravidez indesejada. Se não foi você, se você conhece alguém, você pode analisar se a gravidez foi indesejada, se houve tentativa de aborto, né? Ou o desejo do aborto, ela é uma pessoa fragilizada pelo resto da vida se ela não for curada, né? Por quê? Porque ela vai se sentir tudo assim muito vítima, sabe? Ela se sente muito rejeitada mesmo, não amada, né? Fraca nesse sentido assim. Por exemplo, tem casal que quer muito ter um filho homem, aí tem uma menina. Só que até nascer fica aquela coisa, então aquele sentimento que o casal sente durante toda a gestação passa para a criança. Então, muitas das vezes a criança já nasce com esse sentimento de rejeição, tá? Tem casos também que a criança nasce com dificuldade de aprendizagem, com alguma deficiência, e aí, como ela nasceu com esse problema, se ela não for muito bem incluída ali no ambiente que ela vive, ela vai se sentir rejeitada, né? E aí, sabe essas coisas que vão acontecendo ao longo da vida, desde que nasce, e se tornam adultos rejeitados, adultos frágeis, que não têm controle da sua vida, não é verdade? Até questão de dificuldade de aprendizado mesmo, a criança que tem dificuldade de aprendizado na escola, ela é muito discriminada, né? Os grupinhos, não, eu não vou fazer trabalho com você. Você é burro, sei o quê, né? Porque a criança, ela fala o que vem na lata. Só que isso machuca. E aí a gente, como adulto, por exemplo, da relação com filhos, a gente tem que estar atento para ir monitorando e conversando sobre isso para deixar clara a percepção da criança, né? Quanto a essa rejeição, que não é o que ela é. Primeiro, para ela não se sentir rejeitada, ela tem que saber o que ela é. Que ela não é daquele jeito. E ter muito cuidado com questão de comparar o filho com outro filho, com primos ou outras pessoas, né, na criação. A questão do abandono, né, a criança que é abandonada. Esse abandono é tão sério porque, assim, muitas das vezes o pai está em casa, a mãe está em casa, mas a criança está abandonada. A criança está ali o tempo todo no celular, não tem diálogo, não conversa com a criança, não pergunta o que ela pensa, o que ela sente, o que ela gosta. Então, por não ter esse olhar para ela, para a particularidade dela, ela se sente rejeitada. Eu mesma me sentia muito rejeitada na minha adolescência, porque meu pai saía para trabalhar cedo e voltava à noite, e eu ficava tomando conta do meu irmão. E aí eu cuidava da casa, cuidava do meu irmão, tarefa com meu irmão. O Abner, posta um print aí lá no grupo para ver se tem mais alguém para entrar, por favor. E aí meu pai chegava já cansado e tudo, a gente não conversava, sabe? Chegava, já sentava no sofá, jantava, ia assistir televisão, e isso eu me sentia assim, excluída, rejeitada, sozinha, porque eu não tinha com quem conversar. Com quem que eu ia conversar? Não tinha. Quem eu tinha para conversar era meu irmão era menor que eu.
né? Meu pai, que chegava lá, eu ia perguntar alguma coisa, ele mal respondia assim, já querendo cortar a conversa, porque estava cansado. Então, assim, eu me sentia muito rejeitada nesse ponto. Até já desejei muito suicidar nesse ponto, assim, por ser incompreendida, sabe? Por me sentir realmente rejeitada. Mas, graças a Deus, tudo se resolve. Então, da maior raiz de rejeição é a privação de amor, né? Porque é justamente a questão que a gente bate muito na tecla hoje, que a gente ouve falar muito, que é a questão do tempo de qualidade, né? Porque com a tecnologia hoje a gente fica muito conectado e esquece das pessoas que estão presenciais na nossa vida. E às vezes a gente priva alguém de ser amado, de se sentir amado por nós, né? Então a gente tem que estar atento a isso e atento a nós também quanto a esse sentimento que há na gente. E aí, quando a pessoa ela é rejeitada, ela passou por algum episódio de rejeição e ela começa a desenvolver essa rejeição dentro dela, ela vai tomando algumas atitudes, né? E algumas atitudes que geralmente acontece por forte impacto é a questão assim da pessoa, por exemplo, que é rejeitada no relacionamento. Ela pode ser rejeitada no relacionamento, o outro pode não querer ela mais, ou no sexo, não, hoje eu não quero, não te quero, sabe, ouvir essas coisas que dói muito. E, por exemplo, se acontece de você terminar um relacionamento ou, né, ser trocada, ser traída, às vezes você toma atitudes e promessas para si mesmo, que é aquela coisa assim, ninguém nunca mais vai me maltratar. Ninguém nunca mais vai mandar em mim. Ninguém nunca mais me machuca. Eu não aceito mais ninguém faça isso comigo. Eu não quero me aproximar mais de ninguém. Sabe essas promessas que você, quando está muito ferido, você acaba fazendo e isso te acompanha o resto da sua vida? Sabe, tudo que acontece na sua vida, inconscientemente ou conscientemente, se você lembra dessa promessa que você fez para você, eu tinha uma promessa que era: ninguém manda em mim. Eu não aceito ninguém me mandar. Sabe? Então, sempre que eu era para cumprir uma ordem, menina, era uma briga terrível, porque eu não aceitava. E aí, para mim aceitar, a pessoa tinha que me pedir, porque se ela não me pedisse, era briga-compra. Se eu percebesse que estava tentando me mandar, eu não aceitava. Por quê? Porque eu já tinha feito essa promessa para mim na minha infância. Ninguém vai me mandar, ninguém vai mandar em mim, sabe? Então, muitas das vezes você está num relacionamento, você está querendo ser feliz com a pessoa, mas você tem alguma promessa dessa que é raiz de rejeição em você, entende? Ninguém vai me ferir mais. Aí, às vezes, a pessoa, sei lá, vocês desentenderam, a pessoa alterou a voz com você, você já vem. Não, ela não vai me ferir mais. Ninguém vai me agredir mais. E aí você tem atitudes baseadas nessa promessa que você fez. É como se fosse uma promessa, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma maldição que você carrega por muito tempo. Mas e aí, Daniela, então, como é que faz? Como é que eu consigo me livrar disso? Primeiramente, lá em João 8, 31, 32, fala assim: se vós permanecerdes em minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, assim, é uma cura processual, sabe? Primeiro, você precisa
conhecer o amor de Deus, aceitar esse amor de Deus, aceitar que você é amada, que você não precisa provar nada para ninguém, né? Que você já é amada, que você não precisa agradar a pessoa para ela não ficar de cara para você, de cara feia, ou para você se sentir amada com o aplauso dela, com o elogio dela, sabe? É a questão da identidade, né, o Abner, que a gente está trabalhando lá no outro grupo, saber quem é você. Quando você sabe quem é você, você começa a se livrar dessas raízes de rejeição. Quer falar aí alguma coisa? Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite já, né? Tô achando que é boa tarde. Alguém quer falar aí? Pode falar, gente. Mas não é verdade isso, Abner? Quando a gente sabe quem é a gente, essas raízes elas vão caindo por terra. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não sabe quem é a gente não se reconhece, a gente tem a imagem distorcida até por essa rejeição. Por quê? Porque quando você era menor ou algum episódio da sua vida, alguém falou que você era feia, que não te queria porque você estava feia. Fala, E sabe o Abner. que é interessante, Daniela? É interessante que, por exemplo, uma coisa que eu tinha muito mania de fazer live ou falar com alguém, eu vou olhando a minha imagem no celular. Não sei se aqui eu sei que faz isso. Todo mundo aqui é tranquilo, mas conhece alguém que faz, né? Uhum. E aí eu tinha essa mania, que eu fui descobrir por que eu tinha essa mania, porque eu não tinha o quê? Validação. Eu tive uma rejeição e às vezes minha mãe falava que eu fui achado na lata de lixo ou que eu fui alguma coisa e eu tinha um orgulho. O orgulho é a forma de rejeição. É a forma de se proteger de rejeição. Todo Uhum. orgulhoso foi rejeitado. Você vê isso É muito bem verdade. na rejeição, né, que você está falando. Uhum. E, Dani, qual foi a maior rejeição que você teve, assim, que você percebeu e que você percebe que as pessoas mais têm na tua frente, assim? Nossa, são vários. Eu tenho observado, mas igual Conte aí. um resultado da rejeição é a pessoa ser rebelde. E a gente vê muito isso na questão, né, da adolescência. Às vezes a criança se torna rebelde, está muito rebelde, você não sabe por quê. Mas se você for olhar, ela se sente rejeitada. Não é que você realmente Uau. rejeitou ela, mas é o jeito que a pessoa se vê, é o jeito que a pessoa enxerga o outro. Entendeu? É a mesma situação, um simples exemplo, assim, igual esse caso me marcou muito na minha adolescência, o Abner, que eu não me sentia Ah. amada em casa, eu não me sentia amparada em casa, eu me sentia, pelo Uhum. contrário, sozinha, entende? Mas não que isso, não, Uau. hora nenhuma meu pai não me amava, não, era o jeito que eu via, entende? Hoje eu converso isso com meu pai fala, Seu mapa não, de você mundo, tá né? doida? Não tem nada a ver, eu trabalhava o dia todo para te dar o sustento, para te dar o melhor. Mas assim, às vezes eu queria só que ele olhasse para mim, sabe, conversasse um pouquinho comigo, perguntasse como é que foi, o que, que eu estava sentindo, o que, que eu gostava de fazer. Só isso que eu queria para eu me sentir amada. E aí, como ele não fazia, eu não me sentia. Eu até estava assistindo uma live esses dias Uau. que ensina a gente Ah. com os filhos, né? Já para formar uma criança menos rejeitada, mais inteligente emocionalmente. E aí lá ensinava assim que você, antes de dormir, você chega no seu filho e pergunta para ele: você se sentiu amado pela mamãe hoje? Aí ele vai te responder: ah, não, você brigou comigo. Ah, não, você fez isso. E aí você pode tentar reverter a situação, né? Mas tudo bem se ele falou que não. No outro dia você pode tentar mudar isso. Por exemplo, você pergunta a ele: e o que, que a mamãe poderia fazer para você se sentir amado? Aí ele vai falar: ah, você podia brincar comigo, você podia me levar no shopping, você podia ir na praça comigo. E aí você se organiza e vai. E depois você pergunta a ele: e aí, você se sentiu amado?
né? A mamãe gostou muito de ter feito isso com você. Então, são simples gestos que evitam tantas rejeições, e a gente vê muito isso, pessoas rejeitadas, elas são iradas, elas são nervosas, são estressadas, elas afastam as pessoas delas, sabe? Elas guardam muita amargura, porque como elas se sentem rejeitadas, todo lugar que ela chega, ela se sente assim, aquela pessoa fechada, aquela pessoa amargurada, sabe? Mal amada. Já viu? Ah, essa é mal amada. Quando você fala assim, ah, essa pessoa é mal amada, você pode saber que ela tem raiz de rejeição nela, que ela foi rejeitada em algum momento da vida dela e que isso fez com que ela se tornasse assim. Você falou que era o quê, Abner? Era o quê? A pessoa, na realidade, aqui, ó, para não deixar ele rejeitado quando ele tiver adulto, já fica aqui, ó, Tá do meu vendo? lado. É bem E é assim. engraçado, o que você pega, você é professora e você deve ter visto vários casos de crianças que mudam o comportamento de pais com comportamentos diferentes com os filhos. Sim. Sabendo disso hoje, o que você percebe que influencia na educação do filho e quando ele cresce, o que geralmente você percebe a disfunção assim? Vamos dar exemplo. Você pega uma criança que os pais são alcoólatras ou Uhum. usam drogas. Você deve ter muitos casos assim na escola, né? Uhum. Como é que você percebe que a criança é? Então, a pessoa que ela tem essa rejeição nela, é nítido, assim. Ela parece que ela é um peixe fora d'água. Ela não enquadra nos ambientes, ela tem dificuldade de relacionamento, sabe? É uma criança, é nítido, assim, quando a criança não tem não é apoio, mas essa sensação de ser amada em casa, que ela se sente rejeitada, ela chega, ela fica mais acanhadinha, ela fica mais quietinha, ela tem medo de falar, ela tem medo de abrir a boca, sabe? E aí, se um coleguinha fala alguma coisa dela, nossa, você vê o semblante dela cair assim, arrasado mesmo, sabe? E isso é adulto também, Abner. Isso é adulto também. E uma das E é fugas. engraçado, pode falar, Pode desculpa. falar, pode falar. E é engraçado que você vai ver quando criança, lembra teus amiguinhos da escola? Pega eles, as crianças que sofriam isso, ou que você sabia que sofria isso, olha para a vida deles hoje. Aí você vai começar a achar os resultados que é influenciar diretamente lá atrás. Total, total. E é engraçado que as pessoas, sabem o que acontece, Dani? Eu começo a ver as pessoas com complexo de inferioridade. Sim, Ah, é porque também. fulano de tal é melhor do que eu, porque fulano de tal é melhor do que eu, é fulano, não sei o quê. Na realidade, isso foi uma coisa que, igual você falou aí, né? Foi implantada na tua infância e é pai ou mãe substituto que a gente educou. E Jesus, ele fala, pais, não irai-vos nos vossos filhos. Está lá em Provérbios, a Bíblia fala um monte de vezes sobre criação. É. E aí eu começo a ver, Dani, que as pessoas elas chegam pra gente ai, por que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu falei, mano, eu não tô com o controle remoto da tua vida na minha mão, não, cara. E nem joga na mão de Deus, porque Deus ele te deu livre-arbítrio. Como assim você é um ignorante? Eu falei, não, porque eu era desse jeito aí. Enquanto eu vivi desse jeito aí, eu fui passado para trás, eu fui rejeitado. Eu trazia pessoas, sabe o que eu tinha? O maior problema, Dani? Ah, Ingenuidade. é. Meu pai era alcoólatra, meu pai batia na minha mãe, eu via tudo aquilo, vivenciei. E a ingenuidade, o meu pior problema foi a ingenuidade. O que eu fazia? Eu queria o amor dos meus coleguinhas. Então eu me lascava, eu assumia coisas que eu não podia assumir, arrumava briga no meio da rua, crescia, assumi dívida, gastava dinheiro que eu não podia gastar. Então, assim, foi um processo, até eu maturar isso na minha mente, eu trocar esse drive, foi doloroso, né? Acho que igual você deve ter ver muitas mulheres passando por isso, muitos rapazes também, né? O Abner, olha aí o comentário da Jaque. Ó, minha filha tem 6 anos, não para de falar que está com fome. Estou com medo de bloqueá-la, não sei se proíbo ela de comer ou se deixo comer o que quer. E é interessante, né? Porque assim, às vezes ela tá te pedindo atenção. Tem que observar.
Porque às vezes a forma dela te chamar a sua atenção, de fazer com que você pare de fazer alguma coisa para atender ela, é te pedindo comida. Né? Por outro lado também, pode ser que ela tem as fases, né? Que a criança quer comer de tudo e só besteira, geralmente. Aham. Então tem que ser observado, tem que ser conversado, né, com ela, porque tem que analisar. Mas de todo jeito você não vai poder nem ser um extremo nem o outro. Você vai ter que achar um meio termo aí, tipo estipular horários. Igual eu aqui em casa, sobremesa só após o almoço. Terminou de almoçar, aí é só o lanche mesmo, 3 horas, 4 horas, não tem besteira, entendeu? É café da manhã, almoço, lanche e janta. Porque se ele belisca alguma coisa nesses intervalos, ele não almoça direito. E para mim o primordial é as refeições, né? Almoço e janta direitinho. Então, assim, você tem que encontrar esse meio termo aí negociando com ela. E aí? Agora eu acho que vai cair, né? Show. Infelizmente. Mas aí a gente entra de novo. Se tiver alguma dúvida, a questão de lidar mesmo com essa rejeição, você tem que se perceber. Muitas das vezes, é como eu estou dizendo, acontece um fato e a forma que você se vê nesse fato é que você identifica se é uma coisa sua ou se realmente aconteceu. Igual, por exemplo, vou dar um exemplo. Você quer sair, você não quer, você gostaria que seu marido te convidasse, ou seu namorado, ou uma amiga, te convidasse para ir no shopping jantar, por exemplo. Só que você não fala nada, mas você está com muita vontade, assim, sabe? Você queria que ela chegasse em você e adivinhasse o que você quer. Tipo, adivinhasse, assim, porque a pessoa que é rejeitada, ela tem muito medo de ser rejeitada novamente. Então, para ela chegar a fazer um convite, isso é muito difícil. Por quê? Porque ela tem medo de receber um não. Então, muitas das vezes no Dani, casamento, a gente tem essas atitudes assim, né? Que a gente quer que o outro adivinhe o que a gente quer. De medo de falar e ele falar, não quero. Entendeu? De medo de ouvir aquele não. Não é, o Abner? O que você tá rindo aí? eu tô rindo porque é o seguinte, o que a gente vê? A gente começa a pegar pessoas do nosso dia. Cara, eu trabalho com muitas pessoas desde 2007, né? Eu tenho 14 anos fazendo isso, palestrei para um monte de gente. Você começa a ver os perfis de pessoas que você bate o olho e você já sabe o que a pessoa está pensando. E uma das pessoas, por exemplo, a pessoa que ela é muito vitimista, muito reclamona, provavelmente ela foi muito protegida ou abandonada na infância. É bem provável. Você já bate o olho e você fala, Já percebeu que, não sei se já teve isso com algum de vocês ou com você, Dani, você chega nos lugares, aí tipo assim, todo mundo cala a boca. Vup! Igual você falou, igual tu falou. E aí todo mundo cala a boca. Quando cala a boca, você... Ai, é. E aí você fica agoniado, bota a mão no bolso, começa... Tem gente que o hábito é fumar cigarro, tem gente que vai ser beber para trocar aquele hábito ali para o cérebro ocupar com alguma coisa. Uhum. E aí essa forma de rejeição, de inferioridade, preconceito, se você chega num lugar, sentiu que tá com sentimento de preconceito, é uma inferioridade, Dani. Você tá com um excesso de proteção também. Você vê isso é louco, né? E você começa a perceber uma galera que não tá mais perdida do que tudo e não sabe qual que é a causa, né, Dani? Aí você me lembrou uma coisa bem interessante, que na inferioridade é o sentimento mesmo de se sentir menos, né? Se sentir inferior a determinadas pessoas, determinados ambientes. E aí, por isso vem a dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque a pessoa sente aquele mal-estar, assim, ai, ninguém tá me querendo aqui, ai, será que eu tô atrapalhando? Ai, será que, né, o que estão pensando de mim? O que será que vão achar? Ai, se eu falar tal coisa, o que vão achar? Sabe assim, aquela insegurança o tempo todo, aquele sentimento que você é inferior àquelas pessoas. Isso é o tempo todo. Então, se você se perceber assim, já repara. Não, mas isso é isso mesmo? Questiona, sabe?
Porque muitas das vezes não é. É coisa da sua cabeça, do jeito que você vê. Não é bem isso, Abner? Aí da onde vem os vícios, né? Que muita gente acaba É, indo para os vícios porque não sabe lidar com esse sentimento de rejeição. tem um outro também, Dani, que você estava falando aí, você falou agora, acho que você falou, dificuldade de quê? Dificuldade de aprendizagem. Ah, também vem da rejeição, então, né? Sim, no caso, assim, pessoas que têm dificuldade de aprendizagem durante a vida escolar, elas se tornam rejeitadas. Por quê? Porque ali naquele grupinho, uns sabem mais, outros sabem menos. Aí tem aqueles comentários, ah, não, fulano não sabe, ah, não, fulano não é burro, ah, não, fulano não sabe de nada. Sabe assim, aí você começa a acreditar que realmente você não sabe de nada, que você não consegue aprender. E aí você vai crescendo com aquilo, sabe? Às vezes acontece muito isso, de você acreditar no que as pessoas te falam e internalizar. E se você se sentir inferior por causa daqueles comentários, você se sente rejeitado, excluída daqueles ambientes por causa de certos comentários. Quer falar alguma coisa, Abner? Vai cair aqui. Já vamos entrar de novo, né? Não, Porque toca aí, tá bom demais, eu quero aprender mais, fala aí. tá 1 minuto já para cair. Eu vou entrar e vou sair e vou entrar de novo. Tá bom? Então tá, peraí, a gente já Deixa, volta. O quê? deixa cair, se cair, beleza, que às vezes eu uso um seguro. Será? É. Mas e aí, o Abner, você Deixa acha cair. que essa questão, o Abner que é o especialista do TDAH aí, gente? Eu, TDAH, cara, eu já peguei menino, cara,